Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, aqui o nosso terceiro evento, né, relacionado à turma regular 13, aqui do ATC Jurídicos. Essa turma aqui ela é destinada à preparação para os diversos cargos, né, de carreira jurídica de ponta, como magistratura, Ministério Público, procuradorias, delegado de polícia, defensorias. Então, nós temos essa turma regular, né, que está na 13ª turma aqui no ATC, com diversas aprovações nesses cargos que eu mencionei agora há pouco, e que traz a preparação completa, né, para os nossos alunos, com aulas, técnicas, acompanhamentos individualizados de estudo. Então, a gente sempre tem essa ideia de fazer esses eventos, fazer uma espécie de uma jornada aí das carreiras jurídicas, para que vocês possam tomar a decisão sobre qual carreira seguir, né, sobre como se preparar desde já para eventualmente seguir alguma carreira de ponta na área jurídica. Então, nós fizemos um primeiro evento para falar da magistratura estadual e federal, fizemos um segundo evento para falar sobre delegado de polícia, abordamos também as carreiras de delegado de polícia estadual e federal, e hoje vamos fazer um evento aí também especial para falar de procuradorias, né, municipal e estadual. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, né, antes de apresentar aqui nossos convidados super especiais dessa noite de hoje, relembrar que nós estamos com a turma 13, aulas programadas para início na próxima segunda-feira, e com uma grande novidade, né? O ATC, durante esses mais de 7 anos de história, sempre lançou a turma regular exclusivamente de modo presencial, né? Nós vamos manter essa ideia da aula presencial, mas com a possibilidade de transmissão, né, pelo Zoom. Então, nós teremos aulas híbridas, né, atendendo ao pedido de vários dos nossos alunos de outros estados, e também por conta do delicado momento que a gente vive, né, na pandemia, mas nós não podemos deixar de estudar, né, nós não podemos desanimar. Então, esse modelo híbrido de aula, né, que a gente acabou sendo forçado a adotar por conta da pandemia, a gente vai tirar, então, proveito para continuar tendo contato com vocês e continuar mantendo a regularidade nos estudos. Então, o módulo 1 nós lançamos de modo também virtual, né? Teremos aulas também de modo virtual, de modo que todas as normas de segurança, obviamente, são seguidas aqui no curso para quem quiser vir de forma presencial, mas quem não se sentir à vontade pode acompanhar de casa sem problema algum, e quem é de outro estado também pode ter essa oportunidade de acompanhar a experiência, né, que o ATC proporciona na preparação para cargos jurídicos de ponta. Então, hoje, nesse nosso terceiro evento especial relacionado à turma regular 13, a gente está tendo o prazer, né, de receber aqui nosso professor, sócio, fundador também do ATC, Luiz Manuel Borges do Vale, que é procurador do Estado de Alagoas, aprovado ainda quando cursava o 7º período da faculdade, é mestre em Direito Processual, e a Sheila Suruagi do Vale, que é procuradora do município de Maceió, mestre também em Direito. Então, eles vão ter a oportunidade de conversar com vocês, respectivamente, né, sobre procuradorias estadual e municipal. Então, são duas pessoas que têm muito a contribuir, têm muito a esclarecer aos nossos alunos, seja no que diz respeito à escolha da carreira, né, por que PGE, por que PGM, se eles visaram também na preparação do concurso outras carreiras, se pensaram em fazer magistratura, Ministério Público, Defensoria, ou Advocacia Geral da União, sempre foram focados, né, em advocacia pública. Como é que eles se prepararam, né, como foi o estudo, né, para ingressar na carreira, se focavam em alguma matéria específica, como é que era o estudo, levando em consideração primeira e segunda fase, e especialmente nas procuradorias estaduais, né, Vale? A gente tem primeira e segunda fase no mesmo final de semana, como é que se dá essa preparação. E, por fim, também eles vão poder trazer a experiência deles nas respectivas carreiras. Então, como é que é estruturada a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, como é que é estruturada a Procuradoria-Geral do município de Maceió, então quais são as perspectivas assim que ingressa, se pode escolher a área de atuação, quais são, né, em verdade, as áreas de atuação que a gente tem nas respectivas procuradorias, se há promoção, remoção, se vai para o interior, no caso da Procuradoria Estadual, né? Então, todos esses aspectos, vocês vejam que a gente pensou em trazer uma visão completa da carreira, tal qual a gente fez nos 2 eventos anteriores, né? Então, dividido em 3 grandes blocos aí de perguntas, para que a gente possa
é para que vocês possam extrair o máximo de informação e possam decidir se, de fato, vão seguir os estudos para a Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, ou se dá para conciliar, né, ambos os estudos também, é algo que é importante de ser esclarecido. Então, dito isto, né, e para que a gente possa já iniciar o evento, vocês possam acompanhar, tenho certeza que será uma noite muito rica para todos os nossos alunos. Eu agradeço, em nome da TC, a presença de ambos, né, para esse evento, a disponibilidade de tempo para estar aqui, para conversar com os nossos alunos. E é algo que eu tenho certeza que contribuirá muito na decisão que eles vão tomar e nos estudos, né, na preparação, principalmente dos estudos para certames que virão. Então, dito isto, Vale, já vou passar a palavra, começar pelo Vale, já fazendo a pergunta, né, que também, claro, é direcionada também a Sheila, de por que Procuradoria, né? Se você sempre estudou para a Procuradoria, se você visou outras carreiras, né? Se você pensou em fazer algo fora da advocacia pública em geral, né? E na sequência, como foi sua preparação e como é a carreira, vocês conduzem, então, a partir de agora, para que possam aí brindar nossos alunos com esclarecimentos e com um bate-papo nessa noite de hoje. Então, obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, tenho certeza que será um evento excepcional. Eu passo a palavra, então, para o professor Luiz Vale. Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer ao nosso sócio, doutor André Paris, juiz de direito aqui no estado de Alagoas, e que é o nosso anfitrião de hoje nesse evento para tratar sobre PGEs e PGMs, né? É um prazer enorme, né, dividir essa noite com vocês e principalmente dividir com a minha esposa, né, que está aqui, para que a gente possa falar e abordar as questões relacionadas às carreiras que escolhemos, né, que convergimos e que tantos desejam, almejam e buscam, né? E aqui a gente vai falar não só, como o André trouxe, sobre a carreira em si, mas sobre as estratégias de preparação e sobre todos os caminhos necessários para que vocês consigam obter êxito, né? Antes de tudo, um abraço aos que estão online. A gente está acompanhando aqui, tem uma tela na minha frente para acompanhar as perguntas, então fiquem à vontade para direcionar as perguntas no chat. E o André me fez um questionamento inicial relacionado à carreira, né? Se eu sempre busquei estudar para advocacia pública ou se esse, né, eventualmente foi um projeto que surgiu depois. Eu digo para vocês inicialmente que eu sempre tive por objetivo estudar para os concursos da advocacia pública. Esse sempre foi o meu sonho, a minha meta e o meu objetivo, porque eu comecei a estudar, né, no terceiro período da faculdade e tive uma grande referência, né, para o estudo, que foi o professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque, um grande professor, procurador do estado do Ceará. Tive a oportunidade de estagiar no escritório dele, e o professor Alexandre me despertou a atenção para a advocacia pública. Muitas vezes a gente, quando ingressa na faculdade, olha, né, para as carreiras da magistratura, do MP, defensoria, mas eu sempre vi a advocacia pública com olhos diferenciados, principalmente em face das potencialidades de atuação. Eu escolhi a advocacia pública lá no terceiro período, portanto, eu nunca tive por objetivo fazer concurso para outra carreira, porque a advocacia pública é extremamente desafiadora, né? Te leva aos debates, discussões, construção de teses, e, além disso, né, o meu objetivo, e lá atrás, né, no terceiro período, eu sempre pensava não só em ser advogado público, mas também, de repente, conciliar isso com a advocacia privada, e a única carreira que me permitia fazer isso era a advocacia pública, principalmente, né, estadual e a municipal. Portanto, a partir do terceiro período, eu trilhei essa jornada, esse caminho, que culminou com a aprovação no sétimo período. Eu sempre estudei para concursos da advocacia pública, nunca estudei para outro tipo de certame. Eu fui aprovado no sétimo para procurador do estado de Alagoas, né, fui aprovado também para procurador federal, carreira da AGU, né, passei alguns concursos de procurador autárquico, enfim, fui em primeiro lugar no concurso de advogado da Petrobras, então sempre busquei a advocacia pública como referência e depois de um tempo, né, exercendo a profissão, eu digo para vocês que eu sou extremamente realizado e não faria outra coisa na minha vida que não fosse a advocacia pública. Então esse foi o caminho, né, a trajetória,
E eu espero que todos vocês que estão aqui hoje estejam aí voltados, né, para esse estudo mais aprofundado e sólido. A gente vai falar sobre preparação daqui a pouco, mas antes de falar sobre preparação, eu vou passar a palavra para quem manda lá em casa, a doutora Sheila, que vai falar sobre a trajetória dela, né? O André falou que ela é procuradora do município de Maceió, mas ela também já foi procuradora do estado da Paraíba, então tem a experiência da PGE e da PGM. E, amor, por que você escolheu a advocacia pública? Qual foi o teu caminho, a tua trajetória até aqui? Oi, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Recentemente eu bati um papo sobre a minha trajetória de estudos e estou aqui mais uma vez para contribuir com o que for possível. E no meu caso foi bem diferente do Luiz. Eu saí da faculdade, eu não estava ainda ainda não tinha em mente o que eu iria fazer em relação a estudos de concursos, os caminhos que eu ia percorrer. Então eu saí realmente e foi a partir do fim da minha faculdade que eu comecei a montar as minhas ideias, comecei a definir os meus caminhos. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria ainda. Eu sabia que eu não queria fazer nenhum concurso para áreas de polícia, porque isso não tem nada a ver com o meu perfil, mas eu ainda não sabia ao certo qual a trajetória a seguir com foco. Então, durante muito tempo, eu acabei fazendo vários concursos, magistratura, defensoria, concursos de tribunais também, regionais, e procuradorias. E aí, aos poucos, eu fui percebendo o que seria, de repente, o meu perfil. E, antes disso, como eu fazia vários concursos, eu estudava sem foco, não é? Então, isso me atrapalhava um pouco. Mas aí foi quando eu fui aprovada no concurso da Procuradoria do Estado da Paraíba, e aí eu realmente defini e me vi ali satisfeita com aquele cargo e vi que era isso mesmo que eu queria para mim. Tá bom, ótimo, né? A gente tem uma casadinha, né, lá em casa hoje, PGE e PGM, e a Sheila organizou, né, a trajetória dela de uma maneira diferente, mas fincou os dois pés na advocacia pública, né, e hoje na advocacia pública municipal, mas se encontrou verdadeiramente na carreira e não se vê fazendo outra coisa hoje, né? E já nesse bate-papo sobre as carreiras PGEs e PGMs, eu queria entrar um pouquinho, eu já vou te passar a palavra antes de eu falar sobre o processo de preparação, né? Porque a gente sabe, e alguns até trazem isso como questionamento, como dúvida, muitas vezes até no Instagram, eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Ah, mas concurso das procuradorias dos estados, dos municípios tem poucas vagas, é mais difícil, é mais complicado. Mas veja, se você estuda para aquele concurso, se você se prepara, se dedica para ele, estabelece estratégias, né, com certeza você vai obter êxito. Então, não estudar necessariamente olhando para um edital específico, né, estudar com o objetivo de se preparar em alto nível para que quando os concursos chegarem, você ter condições de passar. E óbvio, quando o edital for, né, eventualmente publicado, você direciona os estudos de forma mais pontual e específica. Mas é importante, né, ter essa dedicação, traçar as estratégias para a carreira, para que você consiga obter êxito. E eu te pergunto, como é que você se preparou, amor? Como é que foi a tua trajetória? Você já contou, né, até escolher a advocacia pública, mas como é que foi o teu processo de preparação, de estudo mesmo? Né? Como você traçou a sua estratégia para passar nos concursos? O que é que você entende que é relevante, o que não é? O que o pessoal costuma errar? Enfim. Então, eu comecei escolhendo um curso. Como eu falei, eu ainda estava um pouco perdida, então eu escolhi um curso para fazer aulas e eu gostava muito de mesclar um momento de aulas e um momento de estudo em casa,
porque eu não conseguia ficar tanto tempo em casa estudando. Tinha um momento que eu já não conseguia mais me concentrar tanto ou absorver tanto. E eu também percebia que eu tinha uma facilidade muito grande de absorver a aula que eu escutava. Então, aos poucos, eu fui percebendo isso e fui montando a minha estratégia. Eu estudava à tarde, à noite eu ia para a aula e, normalmente, de manhã eu reservava para descansar um pouco mais, porque de manhã eu não conseguia estudar, eu me sentia muito sono e desconcentração, e eu acabava fazendo as outras coisas que eu precisava fazer na vida, eu sempre programava para o horário da manhã. Então, à tarde eu estudava, à noite eu ia para a aula e continuava nesse ritmo. Como eu ainda não tinha definido exatamente o concurso que eu iria focar, a carreira que eu iria focar, eu comecei a estudar as matérias principais, que cairiam em todos os concursos. Então, eu estudava administrativo, constitucional, processo civil. Então, eu estava sempre estudando essas matérias prioritariamente. Aí, quando saía um edital, eu começava a estudar algumas outras matérias que eu não estudava e assim eu ia seguindo. Hoje eu sei que não foi a melhor estratégia, porque isso talvez tenha dificultado um pouco e tenha até me atrapalhado um pouco, mas acabou que deu certo. Não façam assim, porque é melhor otimizar e potencializar o tempo. Quando a gente foca, a gente resume um pouco mais, né, a quantidade de matérias e até as estratégias são diferentes, enfim. Então, foi assim que eu estudei. Foi isso que você me perguntou. Tem mais... As suas estratégias, o que você acha que o pessoal faz de errado, que faz certo? Então, como eu falei, assim, não é focar em várias provas, em vários concursos, eu acho que isso daí me atrapalhou um pouco. E a partir do momento, quando eu comecei a ser aprovada, nas primeiras fases, aí eu comecei a restringir um pouco mais os meus concursos. E aí foi quando eu passei na Procuradoria do Estado da Paraíba, e aí eu comecei a só estudar para a segunda fase, realmente as matérias que caíam ali na segunda fase, e depois que eu passei na Paraíba, eu comecei também a estudar para voltar para Maceió, né? Aí foi um estudo mais diferenciado. Por quê? Porque eu já sabia o que eu queria voltar em um concurso de advocacia pública. Então, eu também estudava mais direcionada para essa área da advocacia pública. É bem verdade que, quando eu retomei os estudos, tinha uma previsão de concurso para magistratura e outro para Ministério Público, então eu acabei, em algum momento, desfocando, mas depois eu voltei para os meus caminhos e continuei nesse ritmo de estudos, de aulas. Nessa época eu já tinha aulas virtuais, eu assistia muitas aulas, não é porque eu estou aqui no ATC, mas essa sempre foi a minha estratégia, de trocar um pouquinho ali de ambiente, de maneira de estudo, para poder dar uma relaxada naquela leitura diária muito intensa, durante muitas horas. E à noite, quando eu fazia as aulas, eu sentia que dava bem certo para mim, que eu absorvia bastante. E então, quando o concurso da Procuradoria do município que saiu, aí é realmente que eu comecei a estudar só voltado para esse concurso, seguindo o edital do concurso, e foi muito mais tranquilo para mim quando eu comecei a focar, porque, como eu falei, quando eu estava indo para vários concursos, realmente isso acabava me atrapalhando bastante no tempo, na quantidade de assuntos que eu conseguia estudar, enfim. E o que foi mais, amor? Se é possível, eu queria que você falasse já disso. Totalmente possível conciliar PGE e PGM? Com certeza. Eu tenho certeza que sim. É muito pouca diferença. Eu acredito que dá para focar, e quando sai dá para focar no núcleo duro, como você diz, né? Nas matérias centrais dessas duas carreiras, e quando
vem o edital, aí você só especializa uma coisa ou outra, eu acho que dá certo. E você? Agora sou eu. Bom, é exatamente isso, né? Eu acho que um ponto importante da fala da Sheila é o fato de você definir a carreira que você quer, né? Quando você define a carreira que você quer, fica muito mais fácil para você direcionar os estudos, porque é muito diferente, por exemplo, você estudar para advocacia pública e estudar para o Ministério Público. A abordagem que se faz direito penal, processual penal, por exemplo, o MP, é totalmente diferente da abordagem de penal e processo penal quando cai da advocacia pública. E também as matérias têm as suas especificidades por carreira, né? Se você pegar direito tributário na prova da magistratura estadual, ele é diferente do enfoque do direito tributário nas provas de advocacia pública, que é cobrado de maneira muito mais aprofundada, verticalizada, com a especificidade de alguns temas. Então, é importante direcionar, escolher qual é a carreira, por óbvio. Muita gente pergunta, dá para conciliar, né, PGE, PGM e, eventualmente, com a advocacia pública federal, né? No meu caso, eu fui aprovado na PGE, na Procuradoria Federal, concurso da AGU. Sim, né, se você se organizar bem e trabalhar com a base comum, né, com o seu núcleo duro, constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário, financeiro, que são matérias centrais, e aos poucos inserindo as especificidades, dá para você conciliar tranquilamente as carreiras. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Dá para trabalhar uma base comum. É óbvio que é mais fácil conciliar, por exemplo, PGE e PGM, do que com a AGU, porque a AGU, a depender, né, da carreira da AGU, né, no meu caso, procurador federal, você tem uma gama de matérias mais específicas que precisam ser aprofundadas. Mas dá para você trabalhar essa base comum e aprofundar os estudos com a ótica, né, com a visão da advocacia pública. Então, o primeiro ponto é você estabelecer, basicamente, né, qual vai ser a tua carreira principal, aquela carreira para a qual você vai estudar, e, a partir daí, traçar as estratégias. No meu caso, eu escolhi a advocacia pública e isso facilitou muito os meus caminhos. Como, né? Como é que eu estudei, como é que eu me organizei? Primeiro, um ponto muito importante foi ter feito um levantamento, né, das provas e daquilo que geralmente era cobrado. Porque o meu primeiro ato, quando eu decidi estudar para concurso, foi sentar e fazer uma prova da carreira, para entender a dinâmica, né, como funcionava. À época, das 100 questões, eu acertei 33. Eu não passava nem na porta, né, da procuradoria. Mas ali eu entendi quais eram as matérias mais importantes, né, aquelas matérias do núcleo duro, constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário e financeiro, quais eram as matérias consideradas satélites, ou seja, aquelas matérias que não são tão relevantes, mas que também têm um peso para a prova, e a partir daí organizei o meu cronograma de estudos. E o meu cronograma de estudos não era um cronograma de estudos, né, direcionado apenas a análise de uma matéria para depois começar a outra, né? Era um cronograma de estudos que tinha uma visão mais global do conteúdo, ou seja, eu promovia uma alternância das disciplinas, né? E a distribuição de tempo também, ela era equivalente àquilo que era mais cobrado. Por óbvio, eu tinha um tempo maior destinado para as 6 matérias que eu mencionei e alternava, né, uma parte do tempo para as matérias satélites. Uma pergunta que sempre me fazem é, mas Vale, você já inseria essas outras matérias como trabalho, processo de trabalho, como previdenciário, empresarial, ambiental? Eu já inseria, né? Lógico que com um espaço de tempo menor, mas eu já inseria, porque é muito importante você saber que no concurso pesa muito essa visão global que você tem do conteúdo, né? E hoje, com muito mais razão, quando a nota de corte, né, é mais elevada, você tem que ter um diferencial competitivo nessas matérias, né? Você vê que o pessoal que hoje passa nos concursos da advocacia pública tem uma base muito boa em constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário e financeiro, mas também consegue ir bem nas demais disciplinas, porque você tem que ficar numa casa hoje, né, de mais ou menos 80% para ter uma margem de segurança para aprovação para as próximas fases. Por isso que é importante ter esse ciclo de estudos mais amplo, com a visão, né, das disciplinas em geral, para que você consiga ir bem em determinadas matérias. Já passou o tempo que você falava, eu me saía bem no núcleo duro
e, né, me virava nas outras e conseguia nota para aprovação. Hoje não é bem assim. Hoje, ou você sai bem em todas as disciplinas, na maior parte delas, ou você vai ter dificuldade para, né, estudar. E um ponto que me ajudou muito também na minha preparação foi, sabendo o que era mais importante em cada matéria, ter um olhar diferenciado, porque como eu fiz esse levantamento das provas e hoje está disponível para vocês, né, até através dos editais anotados, eu olhava, por exemplo, para direito civil e sabia que, né, que a parte de contratos era um tema muito importante, que precisava aprofundar mais, poderia vir numa segunda fase, uma pergunta sobre classificação dos contratos, a parte principiológica, em direito processual civil, né, que é um mundo e que é uma matéria-chave para as procuradorias. Eu sabia, por exemplo, que recurso eu tinha que conhecer início ao fim, com profundidade, né, a parte de recursos, tutelas provisórias. Então, isso me ajudou muito, ter essa visão estratégica do estudo, sabendo o que é mais cobrado, o que eu tinha que aprofundar, como eu tinha que lidar com aqueles conteúdos. E uma outra coisa muito importante, né, para vocês que estão aqui hoje, é exatamente a disciplina de tomar o estudo como um trabalho, né? De entender que você não pode flexibilizar o seu horário de estudos em detrimento de outras coisas, né? Se você tem que respeitar o seu horário de estudo. Eu acho que isso é fundamental para quem quer ter uma rotina de sucesso, porque muitas vezes a gente abre mão do horário de estudo para flexibilizar para outras coisas que acontecem no dia a dia, mas estudo é igual ao trabalho, né? Se você tivesse uma audiência, você deixaria de ir? Não. Então, a mesma coisa, se você tem lá o seu horário marcado para começar às 7 horas, acorde às 7 horas e estude, né? Muita gente transforma a exceção em regra, isso não pode acontecer. Você tem que estar 100% ali, envolto no seu objetivo e respeitar aquele horário. Se acontecer alguma coisa excepcional, é excepcional, não é regra. Você tem que cumprir o que você se destinou a fazer. E, além disso, né, dentro desse viés da disciplina, nem sempre você tem motivação para estudar. Nem sempre você está no dia que você está dizendo, meu Deus, né, amor? Eu vou estudar aqui, vou sentar. Nem sempre você está com aquele entusiasmo todo. Mas, né, saber que você tem disciplina é saber que você vai estudar mesmo nos dias nos quais você não está tão motivado. E é mais importante, talvez, no dia que você não esteja tão entregue ali à leitura, que você mude talvez a estratégia e vá ler informativos ou resolver questões, mas que você se dedique ali ao seu objetivo. Então, é importante saber que você vai estudar mesmo quando você não está 100% motivado, né? E, dentro da perspectiva da advocacia pública, principalmente da advocacia pública estadual, vou falar mais da estadual, é importante que no, né, traçar dos estudos de vocês entendam e compreendam bem, né, até porque em muitas procuradorias você tem primeira e segunda fase no mesmo final de semana, que o seu estudo regular não pode ser um estudo só para a primeira fase. Porque, veja, você pode ser surpreendido, né? No caso da Procuradoria do Estado de Alagoas, primeira e segunda fase no mesmo final de semana, né? O concurso está por vir. Então, como é que você vai administrar a questão subjetiva, as peças, né? Para fazer com maestria? Você precisa necessariamente ter ali essa base. Então, o teu estudo tem que mesclar essa estrutura, você tem que estudar com a profundidade necessária para poder ter condições de fazer uma peça, um parecer, uma questão subjetiva. Então, é muito importante, né? Eu sei que alguns estão começando agora, e nesse início, essa base é fundamental. Ter essa base bem solidificada é fundamental, porque você não vai fazer só a primeira fase, você vai fazer as demais fases. E nessa parte do estudo também, eu sempre destaco o poder da revisão, né? O quanto que a revisão ela é indispensável. A leitura, a releitura, você tem que parar, né, para rever aquele conteúdo. Eu também não sou muito adepto de aquelas ideias, né, que você tem que revisar com 24 horas, 48, 7 dias, 15 dias. Não, você tem que estabelecer um prazo mínimo para revisão, pelo menos de 15 dias, até para você testar a sua memória de longo prazo, para saber se realmente você consolidou aquele conteúdo. É fundamental, né? Eu tenho até alguns vídeos sobre revisão, mas a revisão ela é estratégica. Tem gente que até pensa que está perdendo tempo na revisão. Não, porque nosso concurso envolve leitura, releitura, fixação de conteúdo, e você tem que revisar.
não pode furar o tempo da revisão, muito pelo contrário, né? E também é indispensável, dentro desse processo de preparação, que você, né, na organização do seu conteúdo, eu falei aqui de saber o que mais cai, de aprofundar, mas também você não seguir uma lógica tradicional de estudo, começando pelos assuntos iniciais. Tem gente que começa estudando direito civil, lei de introdução, pessoa natural, pessoa jurídica, aí às vezes acontece alguma coisa, aí volta a estudar de novo e começa. Lei de introdução, pessoa natural, pessoa jurídica. Você tem que começar, se você já tiver uma certa base de conteúdo, pelos assuntos que mais caem. Então eu não vou começar estudando, né, da introdução, pessoa natural, pessoa jurídica. O que é que mais cai dentro de direito civil? A parte de contratos. Comece estudando contratos, obrigações, direitos reais, né, e não estudando necessariamente pessoa natural, pessoa jurídica. E esse caminho você faz, né, indo do que mais cai para o que menos cai. Não que você não tenha que estudar o que menos cai, mas você vai priorizar aquilo que é mais cobrado. Então, nesse ponto, eu vou passar a palavra para você. Eu queria que você falasse sobre essa conciliação de estudo de primeira e segunda fase e também, né, o que é importante, né, já que a gente está falando de PGE e PGM, né, saber para conseguir fazer uma peça boa e responder bem às subjetivas. Nas peças, tem que montar antes a estrutura, saber mais ou menos quais são os casos, como é que é esse estudo? Aproveitando o gancho do... Isso. Se alguém quiser fazer pergunta no chat, pode ficar à vontade, que a gente está de olho aqui. Aproveitando o que ele falou a respeito de estudos, ainda eu queria dizer que a gente não pode esperar que seja um dia perfeito, um momento perfeito para a gente estudar. A gente tem que ir estudando. E a gente tem que ir estudando quando dá, não é? Assim, se você trabalha, se você tem outras questões que ocupam parte do seu dia, você pode se reorganizar e aproveitar um outro horário, mesmo que seja com menos tempo do que outra pessoa, sem comparações. Entre o meu primeiro concurso e o segundo, eu só tinha os finais de semana para estudar praticamente, porque eu trabalhava durante a semana. E ficava muito pesado, às vezes, para eu conciliar trabalho, viagens e estudos. Então, eu concentrava os meus estudos nos finais de semana. A partir de sexta-feira, eu e uma amiga muito querida, Luíse, nós nos uníamos para criar forças juntas para estudarmos e voltarmos para a nossa cidade, que era o nosso objetivo, passar no concurso aqui em Alagoas. Ela era defensora pública de Pernambuco e atuava em Garanhuns, e eu estava em João Pessoa, na Paraíba. Então, o momento que a gente tinha para estudar era sexta, sábado e domingo. Então, a gente convertia esse momento em estudos, em disciplina, em apoio uma para a outra, em motivação. Tudo isso são detalhes que fazem toda a diferença na nossa trajetória. Porque se a gente não tem a motivação, por exemplo, a gente perde tanta coisa, se a gente não tem a disciplina, a gente vai desorganizando os estudos até que tem um momento que você, sem perceber, você não está mais estudando, você está se enganando. Então, era isso que eu queria dizer, que não necessariamente a gente precisa ter uma hora definida, um tempo definido de estudo, a gente pode ir se organizando com aquilo que tem em um primeiro momento e seguir, não é? Você falou sobre o aprofundamento para as... Segundo. Inclusive, a gente tem algumas perguntas aqui, mas pode ir respondendo, falando sobre a segunda fase. Então, eu estudava também de forma estratégica, fazia os meus estudos de forma estratégica para a primeira fase e para a segunda. Como? Eu estudava aqueles assuntos principais que eu sabia que era da atuação do procurador, eu estudava por manuais ou por alguma doutrina mais densa que tirasse realmente a minha dúvida e que me fizesse realmente compreender e ficar mais confortável se fosse indagada sobre o assunto, se precisasse discorrer nenhuma peça. E também eu costumava treinar com peças propriamente dessas instituições, buscando ver os assuntos que eram discutidos nas situações jurídicas internas da instituição. O que é que vocês discutem muito? Problemas de servidores, problemas de concurso, problemas relacionados à saúde.
Isso daí eu sempre estava de olho, quando estava focando nessa parte já de Procuradoria Municipal. Eu também treinava a estrutura da peça, treinava também as preliminares, que sempre caem muitas, que aí já lhe deixa preparado para se vier alguma pegadinha, você já vai com muito mais facilidade, já flui, mesmo naquele momento de nervosismo que a gente sente normal, na hora de fazer a prova, quando você está mais preparado, quando você já veio realmente de um treino, aquilo dali fica muito mais confortável, muito mais tranquilo para você. Então, eu fazia dessa forma, estudava bastante um assunto de processo civil. Estudava bastante aquele assunto. Quando eu via que tinha algo que eu precisava ir realmente para uma doutrina mais completa, que eu sabia que poderia realmente cair na prova subjetiva, então eu focava nessa matéria. Por exemplo, mandado de segurança. Inevitavelmente vai cair. Então, eu realmente focava nessa área de mandado de segurança, estudava a estrutura da peça, estudava todos os detalhes do assunto, para que realmente não fosse pega de surpresa. É isso, né? E eu vou aqui, já aproveitando o tema da segunda fase, ler algumas perguntas e a gente vai respondendo no bate-bola. Algumas você já até respondeu, né? Você já falou sobre segunda fase, sobre peça, deu algumas dicas importantes. Mas o Tiago Barros pergunta, como estudar para a segunda fase? Veja, o estudo para a segunda fase, ele é um estudo um pouco diferente do estudo da primeira fase, né? Porque ali você precisa pensar de forma mais aprofundada e você, não é aquele raciocínio mais direto, é um raciocínio mais elaborado. Né? E o estudo para a segunda fase envolve uma coisa muito importante que a Sheila falou, que é conhecer os meandros da discussão do dia a dia da carreira. Ou seja, você saber o que é mais discutido, o que é mais debatido. Mas, Vale, como é que eu faço isso? Você pode acessar os sites das procuradorias, né, da instituição para a qual você vai fazer concurso. Lá, em regra, aquelas notícias que são veiculadas têm relação direta com o dia a dia da advocacia pública. Por exemplo, você falou de um tema, judicialização da saúde. É um tema que, inclusive, está previsto expressamente no edital da Procuradoria, no regulamento, né, que trata do concurso da PGE de Alagoas. Inclusive, a Sheila lançou agora um livro pela editora GZ sobre, né, o problema da responsabilidade solidária dos entes públicos em matéria de saúde, já analisando todos os contornos, né, da tese 793 de repercussão geral do Supremo. Então, você precisa ter essa noção até para aprofundar melhor os conteúdos. E o estudo para a segunda fase, ele envolve a prática, né? Primeiro, é muito importante já discutir isso com vocês, que quando você vai estudar para a segunda fase, você tem que ter em mente que na prova você não vai ter tempo de fazer rascunho. Você não tem como fazer rascunho numa prova de segunda fase. Se você for parar para fazer rascunho, você não vai conseguir terminar a prova, né? Ainda mais as questões subjetivas, uma peça, enfim. Então, o que você faz? O que você pode fazer? Já uma dica para vocês aqui, que valeria já o momento de hoje, que é exatamente não fazer o rascunho e fazer o quê, Vale? Quando você pegar a prova, por exemplo, a subjetiva, e você vai lá olhar todas as questões, vamos supor que tenham 5 questões, você olha cada uma, já coloca ali os tópicos que você tem noção, né, do que você deve incluir, olha cada uma passo a passo, coloca todos os tópicos, depois começa a responder. Porque se você for, né, fazer rascunho, não vai dar tempo de terminar. E se você for olhar questão a questão, para ir estruturando o raciocínio, pode ser que no final não dê tempo de você colocar ali e estruturar o seu raciocínio na questão. Se você já olhou no início, já colocou os tópicos do que você sabe, você vai escrevendo, fica muito mais fácil. Então, esse é um ponto, é uma dica de ouro, né? Eu já estruturei os tópicos, só vou ali escrevendo. Eu fazia muito isso nas minhas segundas fases. Ou seja, peguei a prova, olha a primeira questão, isso. Segunda questão, isso. Só os tópicos. E aí depois partia para escrever. Se eventualmente, ao final da prova, não tivesse mais tempo para eu escrever uma determinada questão, eu já sacudi ali os tópicos, de alguma maneira. Então, é importante saber disso, né? Ter estratégia para a segunda fase é fundamental. Da peça, do mesmo jeito. Olhei a peça, o que eu tenho? Quais são as preliminares? Né? O que eu tenho que apontar como preliminares? Qual a discussão de mérito? Né?
Porque o que acontece às vezes? Quando você não coloca esses tópicos no início, como você está nervoso, em alguns momentos, situações de prova, você até esquece o que você ia botar se você não colocar isso previamente. Então, esse é um ponto importante. Então, o estudo da segunda fase ele é um estudo estratégico, direcionado. Ele envolve não só essa análise, né, dos eventuais sites das carreiras, para saber o que está sendo mais discutido, mas uma seleção de jurisprudência direcionada. Quais são os acordos mais importantes para a Fazenda Pública? Né? A gente falou de judicialização da saúde, tema 793. Hoje mesmo o STJ desafetou o tema 987 diante da modificação que foi empreendida na lei de falência pela lei 14.112, para dizer que, né, o juiz da execução fiscal pode promover atos de constituição patrimonial. Ou seja, esse é um tema para quem trabalha no contencioso tributário, na fazenda estadual, relevantíssimo. Esse é um tema que, inclusive, teve manifestação no STJ do CONPEG, do Conselho Nacional de Procuradores dos Estados, enfim. Então, você precisa conhecer esses meandros, fazer uma seleção direcionada de jurisprudência e estruturar, para quem estuda para a segunda fase, praticar. Na subjetiva, você ter um modelo, né, prévio de texto que você vai ali conduzir, para você não ficar pensando no que você vai escrever, além do conteúdo, já ter um modelozinho, vários modelos, na verdade, de como você vai organizar o seu texto, e na segunda, nas peças e nos pareceres, conhecer as estruturas mínimas, né? E a gente faz isso aqui no ATC, nos nossos cursos de segunda fase, enfim, conhecer qual é a estrutura do parecer, de um agravo de instrumento, de uma apelação, de um recurso especial, extraordinário, de um agravo interno. Você precisa conhecer essa estrutura para, na hora da prova, saber identificar também, levando em consideração o caso concreto, qual é a peça que você vai fazer, né? Informações de mandado de segurança, enfim, tudo isso. Então, Tiago, respondendo a tua pergunta, o estudo para a segunda fase é um estudo que envolve essa análise geral e, inclusive, dentro em breve, ainda esse mês, a gente vai lançar o edital anotado de segunda fase. O Firmino Vieira pergunta o seguinte: o que faz perder mais pontos na segunda fase? Um dos aspectos que faz você perder ponto na segunda fase é você se distanciar muito do espelho. Lógico que você não vai ter ali condições de prever bem o espelho, mas a organização do teu raciocínio e as respostas tem que estar conectadas com as atualizações legislativas, jurisprudenciais, doutrinárias. Então, você fugir muito do espelho, tem gente que acha, não vou colocar isso, porque é óbvio, o conceito aqui é óbvio, mas você precisa ter um texto que seja um texto que consiga vencer uma equação, que é a equação número de linhas e quantidade de conteúdo, né? Então, o que faz você perder muito ponto na segunda fase é se distanciar demais do espelho, né? Não colocar ali os aspectos centrais da discussão. Isso faz que se perca ponto. Além disso, né, a segunda fase não é só conteúdo jurídico, né? Tem a parte dos aspectos linguísticos que pode te levar a perder pontos. Se o teu texto não tiver um texto claro, coerente, né? Se você cometer erros de vernáculo, enfim, você pode perder pontos na segunda fase. O Matheus Campos pergunta o seguinte: boa noite, professores. O estudo para a segunda fase deve iniciar junto com o estudo da primeira? Veja, quando você começa a estudar para advocacia pública, eu vou te passar depois, amor, para você responder, fazer as suas considerações, e aqui é a minha visão. O estudo para advocacia pública, quando você começa esse estudo, você tem que pensar nas demais fases do concurso. Não tem que ser um estudo só para a primeira fase, né? Tem que ser um estudo que seja um estudo vertical, que envolva, por exemplo, a leitura da Fazenda Pública em juízo, enfim. Mas veja, lógico que você vai vencer etapa por etapa no seu concurso, mas você precisa, de alguma maneira, já ter essa visão mais clara desse aprofundamento, porque é difícil você ter um aprofundamento de uma hora para outra, né, se o seu estudo não for vertical. Eu dou só um exemplo para vocês. Uma vez ligaram aqui para a TC, uma pessoa ligou, queria falar comigo, que queria ser atendida por mim, né, porque ela tinha passado em 7 primeiras fases de procuradorias e tinha reprovado em todas as segundas fases. Isso porque, né, sempre ela deixava para estudar para a segunda fase quando era aprovada na primeira.
E aí, quando a gente está para a segunda fase, muitas vezes não tinha, né, a base suficiente. Então, é sempre bom, por mais que, não estou dizendo que vocês têm que fazer peça e parecer todo dia, mas pelo menos uma vez por mês, né, já ir treinando ali uma peça, um parecer, até porque, aqui em Alagoas, primeira e segunda fase, meio final de semana, como é que você vai aprender a fazer? Né? Você tem que já saber fazer peça, já fazer parecer, já fazer as questões, enfim. Tá? Então é importante já nesse início ir direcionando bem os seus estudos para fazer uma prova, né, mais assertiva. Ainda o Matheus pergunta, né, se é comum que os advogados públicos conciliem o trabalho com a advocacia privada. Não são tantos os que advogam na iniciativa privada, né? Eu não sei a realidade da PGM, passar para ti, mas tem uma parte que advoga, que tem essa possibilidade. Aqui na PGE de Alagoas é possível, né, conciliar o trabalho de procurador com a advocacia privada, na PGM também eu acho que é possível, mas não é uma coisa, né, não são todos os que advogam, os que têm essa atividade dupla. Eu vou passar para a Sheila para ela falar um pouquinho da segunda fase, das perguntas que foram feitas, dos apontamentos, e também responder a pergunta do Tiago, o que você acha relevante no estudo de jurisprudência, né? Sobre a segunda fase e a conciliação desses estudos, eu acho que você otimiza o tempo se você aproveita ali o momento que você está estudando para a primeira fase e já dá um pouco mais de atenção para poder incluir aquilo que, de repente, cairia numa segunda fase. E até nesse aspecto de estruturar a peça, como ele falou, de repente fazer uma peça por mês, mas eu penso até que seria interessante fazer um esboço de uma peça, ainda que não seja toda escrita, mas em tópicos, entendeu? Se for um mandado de segurança, por exemplo, o que seria tão importante para fazer umas informações? Aí você ir colocando em tópicos e você discorrer oralmente, não escrevendo, para perder menos tempo, talvez. E se você fala oralmente, você está falando, você está escutando, e aí você já vai estruturando a peça num papel em tópicos e mentalmente você também já vai absorvendo aquilo que você está estudando, falando, ouvindo novamente. Enfim, e em relação a... O estudo de jurisprudencial, já pergunta, ele usa o site do Museu do Direito, é suficiente? Também leio a tabela de temas de repercussão geral no STF. Sim, ótimo. Eu acho que é interessante a gente ter conhecimento dos 3 anos, não é, amor? Últimos 3 anos da jurisprudência e relacionada realmente àquele assunto que você está estudando. Já pode ir incluindo a jurisprudência. Hoje tem vários formatos de material de jurisprudência que fica muito mais acessível, né, e muito mais fácil, dinâmico de estudo. E isso, dizer o direito, é muito bom. Então, dá para a gente conciliando, para a gente ir incluindo já, justamente para otimizar o tempo, como eu falei no início. E... Pronto, então é isso. Vou passar para você. E, Tiago, alguns não percebem também, mas vocês têm que fazer uma leitura, olhando aqui para a estratégia do estudo jurisprudencial, daqueles precedentes que são considerados obrigatórios, né, dos padrões decisórios vinculantes à luz do artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, também é fundamental, por exemplo, que no site do STJ você veja quais são os recursos especiais processados segundo a sistemática repetitiva, que são considerados obrigatórios, né? Então, você tem que fazer essa leitura mais aprofundada e ter uma atenção maior com aqueles padrões decisórios que são vinculantes. Você lê a tabela de repercussão geral, mas tem que ver também os repetitivos, né? Inclusive, o próprio STJ, quando vai estruturar os informativos, ele coloca, em primeiro lugar, aqueles que foram aquelas manifestações prolatadas em sede de recurso repetitivo. Tá? Então, por isso que é fundamental você já de cara, né, dar uma olhada nessas disposições do artigo 927, para fazer um estudo mais estratégico e direcionado da parte jurisprudencial. Tá? Então, olhar também os repetitivos e, eventualmente, se o concurso cobrar a jurisprudência local, dar uma olhadinha nos IRDRs, no IAC, né? Lembrando que o STJ admite a instauração de IRDR
no seu âmbito, né, e, portanto, eventuais IRDRs do próprio STJ, né, contrariamente ao que prevê o STF. A Ilka fala, eu comprei o livro de precedentes, é ótimo, obrigado mesmo. Eu não sei se foi o meu ou da Sheila, né, que os dois são precedentes, não sei a qual você se refere, o dela é em matéria de saúde, o meu envolve análise dos precedentes em geral, né, com enfoque na razoável duração do processo. Beleza? A gente vai avançando aqui e vocês continuem, né, à disposição para fazer perguntas, enfim, e a gente já vai discutindo algumas outras questões. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a Sheila, em relação à preparação ainda, discutindo estratégias, enfim. Sheila, me diz uma coisa, qual é a diferença que você vê no estudo, já que você, né, foi procuradora do Estado da Paraíba e é procuradora do município de Maceió? Quais são as peculiaridades do concurso de PGE em relação aos concursos de PGM, né? Quais são os pontos de atenção, né? A gente sabe que nos concursos de PGM às vezes cai a parte de direito urbanístico, enfim. O que você acha que se diferenciam esses concursos? Então, eu acho que tem muita parte dos impostos, não é? Que eu acho que dá uma diferenciada. Essa parte também que você falou de urbanístico, e especificamente você vai percebendo algumas atuações do Estado que não são abrangidas pelo município. O Estado acaba sendo, as procuradorias de Estado acaba sendo um estudo muito mais amplo, não é? Muito mais, abrange um número maior de matérias, talvez, que a do município. A do município realmente substitui algumas matérias, mas eu acredito que a do Estado ele acaba sendo um pouco mais amplo, tem uma atuação ainda um pouco mais ampla que a do município. E vocês percebem, daqui a pouco a gente vai falar sobre carreiras, né? Em relação às carreiras, o que vale a pena, o que não vale, em relação a PGE e PGMs, mas, de fato, a gente tem algumas mudanças ali pontuais no edital, mas a base é comum, né? Você tem, lógico, abordagem, vai se abordar mais ISS, né? Ali, PTU, enfim, os tributos municipais, você tem que olhar com mais cuidado, parte de urbanístico, mas nos concursos de procuradorias estaduais você tem um outro enfoque na parte tributário, nem sempre cai, né, a parte relacionada, por exemplo, ao Estatuto das Cidades. No concurso da PGE tem a previsão específica da 10.257, então tem certas peculiaridades, mas é plenamente compatível, né? O estudo dá para conciliar, PGE e PGM são dois concursos que são plenamente conciliáveis, tá? Tem alguma pergunta aqui? Tem. Qual é o maior desafio do procurador iniciante? Ele é designado para um determinado setor, né, ou pegará qualquer tipo de caso? A gente vai falar sobre carreira agora. Qual é o ponto positivo e ponto negativo de ser um advogado público? Mas, perguntas da Ilka aqui. E eu acho que tem uma pergunta antes, que é uma pergunta do Tiago, perguntando do edital anotado. Sim, o edital anotado tem um mapeamento das matérias mais relevantes, né, das carreiras, né, não só PGE, a gente tem editais anotados de outras carreiras. Mas vamos entrar agora, né, o Marlos, vou só responder a pergunta do Marlos aqui. Precisa estudar a Lei Candir para PGE ou basta ler na doutrina os impostos estaduais? É importante promover essa leitura, principalmente diante da cobrança de algumas questões, tá? Então, é válido sim, mas se você já tem um bom livro, usa um bom livro que trabalha a sistemática dos impostos estaduais, ele já vai abordar naturalmente os contornos da Lei Candir. Eu até recomendo o livro do Tributos em Espécie, né, que um dos coautores é o meu amigo Eduardo Castro, que comenta a parte de tributos estaduais, e é fantástico o livro, já abrange todas as discussões sobre essa temática. Mas continue fazendo as perguntas aí, a gente vai ingressar agora na parte da carreira, e vou começar aqui com a Sheila, né, que ela falasse um pouco sobre a carreira de procurador no município de Maceió, quais são as vantagens, desvantagens, quais são as linhas de atuação, né? A Ilka perguntou aqui, por exemplo, sobre a lotação do procurador que inicia, como é que é dividida a procuradoria, né, quais são as linhas de atuação, e falasse um pouco sobre isso. Bom, a Procuradoria do município, atualmente, ela tem 37 procuradores, mas
Ao passo que alguns procuradores forem se aposentando, o número vai ficar em 33, e nós somos divididos em Procuradoria Judicial, especializada judicial, que é a especializada que pega matérias residuais. Deixa eu começar por outra procuradoria, então, e deixar a judicial para o final, porque ela é residual. Nós temos a Procuradoria Administrativa, a Procuradoria Legislativa, a Procuradoria da Fazenda, que trata da parte fiscal, do financeiro. Temos a Procuradoria Urbanística e Ambiental e temos a Trabalhista. E, por fim, a Judicial, que é justamente a que pega a parte residual, a parte judicial residual, principalmente. Temos também a área de licitações e contratos. E nós somos remunerados hoje com remuneração, não somos remunerados com subsídios. Nós temos essa possibilidade de advocacia, nós recebemos honorários advocatícios. Deixa eu ver mais o quê. Na Procuradoria do Município, nós temos o plano de cargos e carreiras garante aos servidores e ao procurador progressões ao longo do seu tempo de trabalho, né? As progressões após o estágio probatório, 3 anos, aí você já fica possibilitado a progredir, ou por titulação ou por mérito. Por titulação é quando você apresenta um título de pós-graduação, de mestrado ou de doutorado, então você vai progredir alguns níveis na carreira, alguns padrões. E tem também a progressão por mérito, que você, a cada 2 anos, você passa por uma avaliação de desempenho e, atingindo a nota máxima, você tem um percentual em cima da sua remuneração de 5%. Então, basicamente essa a estrutura. Anualmente, os servidores também recebem um anuênio, né? Após 1 ano, recebe o anuênio. E eu acho que é isso. Qual foi a pergunta? Tem uma pergunta aqui do Firmino, que está falando o seguinte: antes não tinha exigência de prática para a PGM, agora tem essa previsão, né? Pode haver alguma mudança nisso e não exigir como era? Atualmente existe. Exatamente. Não existe. Não há nenhuma previsão de mudança e realmente foi uma alteração até recente, não é? Então, eu acho que vai continuar válida, vai continuar valendo. E a PGAL agora que tem. Não, mas aí eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando. Tem alguma perspectiva de ter concurso na PGM de Maceió? Tem muita gente que me pergunta isso. Há uma deficiência, há necessidade administrativa, há uma projeção ainda que a longo prazo? Não existe nenhuma previsão ainda de concurso, mas a necessidade é grande e é crescente. Mudou a gestão agora, na gestão passada, na gestão do prefeito passado, na gestão do prefeito anterior, num primeiro momento que ele, nos primeiros 4 anos, ele já promoveu um concurso, então acabou que não fez um outro. Então, a expectativa é que realmente a gente consiga mais um concurso agora, né? Porque muitos procuradores já se aposentaram, alguns outros estão prestes a se aposentar e nós estamos realmente precisando aumentar o quadro. Mas, por enquanto, não tem nenhuma previsão, mas a necessidade existe. Há uma perspectiva diante da necessidade, né? Deixa eu só ler aqui algumas outras perguntas, né? Já para a gente... Eu acho que a da Ilka você já respondeu, né? Depois, o maior desafio do procurador iniciante. Qual é o maior desafio do procurador que inicia a carreira? Para você. Teve uma outra pergunta aí que perguntava se existe alguma lotação específica, não é? Não existe nenhuma lotação específica. Pelo menos quando eu entrei, aí eu fui designada para o setor que realmente estava precisando naquele momento, e também foi levado em consideração o meu tempo de serviço na Paraíba, a minha experiência, então eu acabei sendo lotada na Procuradoria Especializada Judicial. E qual é o
principal desafio, né? O principal desafio, em um primeiro momento, quando você entra sem experiência, você vai se deparando ali com aqueles casos práticos e aquelas primeiras soluções demandam um pouquinho mais de empenho seu para poder desatar aqueles nós, para resolver aquelas celeumas. Por quê? Talvez a gente entre sem o concursado, o aprovado, entre sem experiência em outros concursos, então acaba realmente que tendo um pouco mais de desafio no início, em relação a estudar, a saber realmente como resolver aquela situação. Nada que colegas mais experientes ou realmente um estudo não resolva, não precisa se assustar. Quando eu entrei na Paraíba, na Procuradoria da Paraíba, eu me sentia, num primeiro momento, um pouco insegura e trocava muito experiência com outros colegas. Quando eu entrei na Procuradoria do município, como eu já tinha um pouco mais de experiência, um tanto mais de experiência, então eu já me sentia mais confortável. Então, não é nada realmente que a gente não consiga resolver ou tirar de letra. Bom, falar agora sobre a Procuradoria do Estado de Alagoas, né? Que é a minha casa, né? Em relação à PGE, eu vou começar respondendo a pergunta do Tiago, se há exigência de prática jurídica, não, né? Não há exigência, né? Você precisa, lógico, inclusive para tomar posse, precisa ter inscrição junto à OAB, mas não há exigência de tempo de prática especificamente prevista, tanto que quando eu fui aprovado na PGE de Alagoas, já falei isso aqui, eu estava no 7º período da faculdade, então não havia exigência alguma de prática jurídica, né, inclusive para o ingresso na carreira, até porque eu não tinha essa prática. Em algumas carreiras, o tempo de prática ele pode ser, né, considerado, né, como o tempo de estágio. Então, algumas, né, a própria EGU, inclusive, né, ela possibilita que você use o tempo de estágio para contar aqueles 2 anos de prática que é exigido lá. Inclusive, quando eu passei na AGU, né, eu acabei utilizando o tempo de estágio que eu tinha à época da faculdade. Tá? Você já sabe, em relação ao concurso da PGE de Alagoas, as notícias centrais, né? O concurso está previsto, já foi anunciado, inclusive, pelo governador, né? Há uma previsão do edital ser publicado até junho. É um concurso que terá 15 vagas, né? Um concurso que terá 15 vagas, e vocês já viram, diante da publicação do regulamento, que nós não teremos cadastro de reserva, é uma pena, mas esse concurso não vai ter cadastro de reserva, o que não significa que você não deva intensificar os seus estudos, você tem que dar o gás para estar entre esses 15. É um concurso que terá prova oral, tá? Então teremos prova oral no concurso da PGE de Alagoas, e é um concurso para o qual você tem que ter uma dedicação, uma entrega real para que possa chegar competitivo na hora da prova. Então, eu espero que vocês, né, quem já está estudando há um tempo, que esteja aprofundando e melhor, né, intensificando os estudos nessa reta final. E digo para vocês que a carreira tem algumas peculiaridades em relação à PGM, né? A Sheila falou um pouco da PGM, falou mais um pouco da PGE. Hoje, né, a Procuradoria-Geral do Estado, ela é dividida em algumas áreas, alguns setores. Nós não temos, né, ramificação nos municípios, ou seja, você que passar no concurso da PGE, você não vai ser lotado no interior, né? Nós tínhamos uma sede em Arapiraca, que é, né, a segunda maior cidade de Alagoas, mas hoje, diante da nossa realidade, do processo eletrônico, né, a gente centraliza isso aqui. Então, quem passar no concurso da PGE de Alagoas vai ficar em Maceió, tá? Vai ficar em Maceió. Nós temos alguns setores da PGE, né? Nós temos a Procuradoria da Fazenda Estadual, que lida diretamente com matéria tributária. Nós temos a Procuradoria Administrativa, que lida principalmente com as questões relacionadas aos servidores. Nós temos a Procuradoria de Licitações e Contratos, né, e Convênios, que trabalha, né, majoritariamente com a matéria licitatória de contratações públicas, e que hoje, né, vocês sabem muito bem, nós temos a nova lei de licitações, foi publicada no dia 1º de abril, a 14.133, e, portanto, né, ela prevê aí, durante 2 anos, a vigência concomitante do novo regime com a aplicação da 8.666, 10.520 e 2.462. Nós temos também
né, a assessoria do Procurador-Geral do Estado, que é a assessoria do PGE, ela é composta por 4 procuradores que trabalham, tem uma competência específica que está relacionada à análise de projetos de lei. Nós temos também a Procuradoria Judicial, que trabalha com residual, né? O que não é tributário vai para a judicial, e dentro da judicial a gente tem vários núcleos, a gente tem um núcleo trabalhista, a gente tem um núcleo de precatório, a gente tem um núcleo de demandas estratégicas, né? Aquelas demandas mais complicadas, complexas, são direcionadas para esse núcleo prioritário, e além disso nós temos ainda hoje a Procuradoria, né, de controle dos serviços jurídicos da administração indireta, porque nós tínhamos aqui a estruturação da carreira de autárquicos, né, no âmbito e fundacionais no âmbito do Estado, mas, né, até diante do que deliberou o Supremo Tribunal Federal, consolidando o princípio da unicidade da representação, né, na leitura do artigo 132 da Constituição, nós temos aí que a Procuradoria do Estado deve promover a representação judicial e extrajudicial do Estado, né, envolvendo aí a administração direta e a indireta no que tange as autarquias e fundações públicas, né, excluídas as sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá? E nós temos o núcleo da PGE em Brasília, né, que lida diretamente com as questões relacionadas aos tribunais superiores, ou seja, a gente tem o que é empolgante da advocacia pública, é essa variedade de matérias com as quais você pode lidar, discutir, debater, e que faz com que o coração, né, palpite mais forte pela advocacia pública. Alguém tinha perguntado aí sobre os pontos positivos, eu acho que é esse caráter desafiador, né, da atividade do advogado público, da contribuição que a gente tem. Além disso, né, a advocacia pública tem mudado o seu perfil, principalmente no que tange à consensualidade administrativa. Nós temos na PGE a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, né, a terceira no âmbito estadual a ser criada no país, e, né, que está em consonância com o que prevê o artigo 174 do CPC, enfim. Então, a gente já tem trabalhando sobre outra ótica, né, amor? Sobre a ótica da consensualidade administrativa, pensando em como nós vamos efetivar o interesse público diante, né, da possibilidade de utilização de outros meios, né, adequados de resolução de conflitos. Então, esse é um ponto interessante. Na Procuradoria, até por previsão, né, constitucional, na Procuradoria do Estado, você tem um regime de subsídio, né, não é um regime... a gente não tem regime de vencimental, a gente tem regime de subsídio. Né? Hoje, o subsídio da classe inicial, né, que é a primeira classe, né, que é diferente, a classe inicial é a primeira classe. Na primeira classe, você ingressa na Procuradoria ganhando algo em torno de R$ 30.404,32, enfim, algo do tipo, mais os honorários advocatícios, né? E é uma excelente remuneração, tem a possibilidade de você conciliar a atividade com a advocacia privada, que é uma dúvida de muitos, né, para saber se vale a pena eu ingressar na Procuradoria, porque muitos ainda têm ali a vontade de também ter uma atuação, um braço na advocacia privada, e o que a gente tem para dizer é que sim, algumas procuradorias estaduais não permitem. Aqui há essa possibilidade. Eu tenho uma atuação na advocacia privada, no consultivo, né, mais estratégico, e enfim, né, isso eu digo para vocês que vale muito a pena. É uma carreira que você entra, né, inclusive, no nosso caso, você fica na capital, né, se você passa na magistratura, você vai lá para o interior, enfim, na magistratura estadual, na magistratura federal, você é deslocado para alguns lugares, né, no MP estadual, defensoria, mas na advocacia pública você tem boas lotações, bons lugares, e vale muito a pena. Vamos às dúvidas aqui, acho que já falei demais. Vamos lá. Além de questões relacionadas à saúde, quais as principais demandas da PGE-AL? Veja, o Marlos pergunta, né? São várias as questões, né, que são discutidas, né, no âmbito da Procuradoria. A gente fala da judicialização da saúde, mas tem muitas questões, por exemplo, ligadas ao próprio direito financeiro, ao limite de gasto, às operações de crédito. São temas que são relevantes, né, inclusive diante da Lei Complementar 173, né, questões relacionadas a servidor, né, gratificações, enfim, é importante você conhecer o regime da 5247, né, as peculiaridades dos servidores militares também, são temas que são sempre debatidos, tá?
Então, são questões importantes, né? Questões que sempre surgem na discussão do dia a dia da advocacia pública, né? Em matéria trabalhista, muito responsabilidade, né? Subsidiária do Estado, né? Então, são pontos que você ali tem que ter uma atenção maior. No âmbito tributário, as questões relacionadas principalmente a ICMS, né? E nós temos inúmeros julgados relevantes aí sobre o tema, que vocês precisam pensar. São várias as matérias debatidas e discutidas. Tiago pergunta, quanto à exigência da OAB, no meu caso, sou servidor do judiciário, portanto não posso me inscrever na ordem. Como fica a situação? Não, aí, veja, nesse caso especificamente, quando você é um requisito para você tomar posse. Então, quando você for tomar posse, pode reativar a sua inscrição na ordem e para poder consolidar ali a sua situação e se vincular à procuradoria. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aí. A gente já está caminhando, estamos mais de 1 hora de bate-papo aqui sobre PGEs e PGMs, estratégias, enfim. Eu vou passar a palavra para a Sheila, para as considerações finais, tá? O Matheus está perguntando aqui, médio, qual é o valor dos honorários? O pessoal já está querendo saber dos honorários, amor, né? O pessoal pensa, o valor base, né, o subsídio, o vencimento já é excelente, o pessoal quer saber dos honorários. Os honorários, vocês sabem que hoje estão limitados pelo teto constitucional, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do artigo 85, parágrafo 19 do CPC, e gira em torno disso daí, do que falta para atingir o teto. Pronto, é mais ou menos essa média aí, para vocês ficarem sabendo. Tá? Eu vou passar para a Sheila para as considerações finais, mas sem prejuízo das perguntas aqui direcionadas. Tá? Vou passar para ela falar um pouquinho, né, principalmente, eu quero que você aborde, amor, nessa sua fala final, né, o que você teria para dizer para uma pessoa que está estudando para advocacia pública, né, quais são as suas palavras aí de incentivo? Então, eu gostaria de dizer que, após ser aprovada nesses 2 concursos de procuradorias, que vale muito a pena toda a dedicação, seguir com a disciplina, seguir focando naquelas áreas realmente de atuação das procuradorias, da Fazenda Pública, ser orientado por aqueles manuais, se você tem muitas dúvidas, aqueles manuais que tratam realmente da Fazenda Pública, direcionada, aquelas leis que são voltadas também para a atuação da Fazenda Pública, isso tudo é muito importante. E seguir com disciplina, todo dia fazendo a sua parte, como acontecia comigo, ainda que você tenha pouco tempo, fazer um estudo qualitativo, realmente colocar vontade naquilo que você está fazendo, porque é um cargo muito bom, você vai chegar a uma realização na parte profissional, e além de você conseguir a realização nessa parte profissional do concurso, você ainda tem essa possibilidade de advogar, que também pode ser um despertar posterior. Para mim ainda não foi, mas tem muita gente que gosta, que começa a se habituar com o trabalho de advocacia junto também, paralelo, na privada. Então, eu acho que vale muito a pena, falando por mim, e falando também pelo Luiz, que também é apaixonado pela advocacia pública, e é isso, seguir o foco, a disciplina e a vontade realmente de passar no concurso. A Sheila falou aqui das especificidades da Fazenda Pública, é só informar para o pessoal antecipar. Nós estamos escrevendo um manual estratégico da Fazenda Pública em Juízo, que em breve será lançado. É um livro escrito pelo casal, né, já que a gente tem essa experiência com a advocacia pública, e a gente debate, discute, né, questões todos os dias que surgem em relação a essas peculiaridades, e é muito legal ver, né, principalmente agradeço a Deus por ter interação e convergência de propósito em todos os aspectos, né, e também no profissional, né. E o Tiago está perguntando aqui se eu poderia explicar a questão da Previdência Complementar. Veja, a Previdência Complementar ela foi instituída no âmbito do Estado, né? Inclusive, o presidente da fundação responsável pela Previdência Complementar é nosso professor aqui do ATC,
e na parte de legislação estadual. E quando vocês ingressarem, vocês vão ser vinculados, né, ao regime de previdência complementar, lógico, com a opção de desvinculação, tá, eventual. E até já foi, como já foi instituído o regime de previdência complementar e a fundação, enfim, a opção, né, para os atuais servidores de migrarem para o regime que é, né, benéfico diante do seu caráter, né, contributivo, né, daquela contribuição individualizada, da capitalização, do aporte também do ente público, enfim. Então é um regime no qual vocês já estarão incluídos quando vocês ingressarem e poderão fazer a opção por se desvincular, enfim. Tá? Olha só, e deixa eu falar outra coisa para vocês, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, eu vou para as minhas considerações finais. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a minha esposa, né, por estar aqui hoje comigo, né, dialogando com vocês, conversando sobre carreiras. Ela que é uma grande inspiração, né, para aquele que quer ser procurador do Estado, do município, teve a oportunidade de passar nos dois concursos, pessoa muito dedicada, uma profissional, né, que traz um diferencial para a advocacia pública municipal, porque pensa com cuidado em todos os processos. A gente tem muitas discussões, inclusive, né, no nosso dia a dia, e, portanto, eu fico muito lisonjeado, né, porque ela não é uma pessoa que aceita todos os convites assim para os debates, para as discussões, mas está aqui hoje e eu fico muito feliz, né, de discutir isso com vocês. Além disso, eu gostaria de deixar um recado muito importante, né, para todos que estão nos assistindo. Lembrem-se que vocês, né, escolheram uma carreira, escolheram estudar para concurso, então vocês precisam respeitar os respectivos objetivos, tá? Vocês precisam necessariamente ter conexão com ele, né? Atentar para os horários que você estabeleceu para os estudos, ter disciplina, porque o básico, né? Eu sempre digo isso, o básico é a prova, porque a maioria das pessoas não tem disciplina, não cumpre os horários, não aprofunda os estudos, não faz minimamente aquilo que é necessário. Então, implementem o básico, né? Façam o que é imprescindível para que vocês sejam aprovados, tenham essa dedicação, essa entrega, porque realmente isso vai fazer diferença na rotina de vocês, né? Não tem essa de estudar mais ou menos para concurso. Ou você estuda para concurso ou você não estuda. Não tem essa de estudar mais ou menos. Então, coloque os dois pés na coisa para que você possa seguir, fluir, né? E ter a desenvoltura necessária para a aprovação. E elimine da cabeça qualquer tipo de obstáculo, dificuldade, número de vagas, enfim, isso não interessa. O que interessa é você ampliar o seu processo de preparação para chegar competitivo lá na frente. Isso é o que é primordial. Vocês vão conseguir passar? Vão, sem dúvida alguma. Tá, pessoal? Então, eu quero dizer para vocês, foi uma honra enorme estar aqui hoje. E dizer também que na próxima semana a gente já começa a nossa turma 13 do módulo regular do ATC. Então, quem estiver, tem por objetivo estudar para a advocacia pública, quer um estudo de base aprofundado, já faz a inscrição, enfim, já entra em contato com o pessoal do curso, porque estaremos aqui, né, trabalhando toda a parte de aulas, num viés aprofundado, técnicas e estratégias de estudo e além do acompanhamento individualizado, que é clássico do ATC. Tá, pessoal? Então, eu fico muito feliz, agradeço demais a contribuição de todos, e a presença de todos aqui. Perguntaram sobre o livro da Sheila, Rafa, eu acho. Rafael, o livro da Sheila é da editora GZ também, a gente é parceiro de editora, né? E é um livro que, sem dúvida alguma, é importantíssimo, não só para a prática da advocacia pública, mas também para os concursos, porque essa discussão sobre responsabilidade solidária e os novos contornos, né, já tem sido objeto de debate amplo, né? E a Sheila até mesmo já foi mencionada, né, a dissertação dela por alguns juízes aqui em Alagoas, nas suas decisões, e, portanto, é um livro a ser lido obrigatoriamente. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, pelo diálogo, pelo debate. Espero que tenham gostado, né? E se tiverem gostado, avisem aí nosso chat, se o bate-papo foi bom, se você tem alguma dúvida ainda em relação à carreira, os últimos instantes aí para você tirar suas dúvidas sobre PGEs e PGMs, e agradeço muito
a todos vocês a participação, né, a interlocução e o debate. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. É isso, né, amor? E você quer falar ainda? Vou passar. Eu quero agradecer também a presença de vocês, a participação. Eu não tenho a desenvoltura do meu marido para falar, para acrescentar, mas eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar através dele, que a gente vai respondendo. Nós queremos realmente ajudar cada vez mais quem precisar da gente, não só nessa parte de estudos, mas também de orientações para concurso, então estamos realmente à disposição. Um abraço a todos, boa noite e obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado a todos, né? Matheus, Rafa, que estão falando aí, Rafael, Ilka, que está por aí também, a todos vocês. Nosso agradecimento especial e nos acompanhem, estejam conosco, sempre aqui à disposição para levá-los a um outro nível de preparação. Muito obrigado, um grande abraço e quero ver todos vocês aqui na turma 3 módulo regular. Valeu, pessoal.